Qual a minha identidade em Cristo? É difícil, né? É difícil falar algumas coisas que mostram a minha identidade em Cristo. Ah, às vezes a gente demora para colocar na mente da gente, para aceitar algumas coisas que a palavra de Deus fala sobre a nossa identidade em Cristo, né? Por exemplo, eu sou lavada e justificada pelo sangue de Cristo. Isso eu sei e concordo e aceito e nunca tive dúvida. Que eu fui santificada e cheia do Espírito de Deus também. E que pelas feridas de Cristo eu sou curada. E que também tenho as bênçãos de Abraão na minha vida. E que eu venci a morte e o inferno por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso eu creio, porque se estamos em Cristo, tudo que Cristo fez, né, nós herdamos. Mas às vezes é difícil acreditar ou aceitar algumas coisas. E quando não aceitamos e acreditamos, também fica difícil fazer a obra do Senhor, né? Fica difícil porque, como a palavra diz, nós temos que ter fé para agradar a Deus, né? Então agora eu vou falar algumas coisas que estão escritas na palavra. Então eu vou dizer algumas coisas que estão escritas e dessa forma eu vou mostrar qual é a identidade que eu tenho que ter na minha vida em Cristo, né? Primeiro, que eu sou perfeita em Cristo. É uma coisa difícil de acreditar, né? De aceitar que eu sou perfeita em Cristo, porque para mim perfeito é Cristo. Mas a palavra diz que eu estou nele. Então eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser completa nele. E segundo Timóteo 3:16-17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa é uma da identidade nossa, ser perfeito, porque Cristo é perfeito, amém? Sou santa e sem culpa. Essa palavra sem culpa também parece difícil, né? Sem culpa. Por quê? O mesmo Espírito que ungiu a Jesus atua para nos santificar. E quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo realiza uma grande obra em nós. E, além do mais, as Escrituras declaram. Em Colossenses 1:21, as Escrituras declaram assim: e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, se eu declaro que eu sou santa, porque Cristo me santificou, então eu logo sou sem culpa do pecado também, porque ele me resgatou, né? E continuando, eu tenho poder em Cristo. O poder que eu tenho vem de Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim. Essa também é uma parte difícil, né? Você vai orar pelas pessoas e às vezes você teme, né? Mas a palavra de Deus diz assim:
Lá em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o poder de Deus, ele opera em nós. Nós temos que crer nesse poder que opera em nós. Deus tem o poder de realizar infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Temos um poder dentro de nós capaz de fazer grandes coisas, maior do que pensamos ou imaginamos. E aí eu me lembrei aqui, enquanto eu estou falando com vocês, eu me lembrei que uma vez eu estava dentro do ônibus indo para o meu trabalho, né? Ou melhor, é que são tantas vezes que Deus agiu dessa forma que eu estou pensando que eu estava indo para o trabalho. Não, eu estava indo escolher uma sala de aula. E geralmente as salas que eu conseguia escolher eram muito longes. E eu morava muito longe. Então eu tinha que sair 10 horas de casa para chegar no horário lá. Quando era 1 hora que entrava, né? Eu tinha que sair 10 para entrar a 1. E dentro do ônibus eu só pensava assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que vai ser de mim? Eu queria uma sala, uma sala de aula aqui em Barão. Aí eu vi uma escola, eu não sabia nem o nome dessa escola. Aí eu disse assim, eu queria dar aula nessa escola. E fui embora, só pensei isso e fui embora. Na hora de escolher a classe, eu fiquei por última. E eles me deram o direito de escolher a classe que eu quisesse. Mas lá no quadro de classes não tinha a escola que eu queria aqui em Barão. Não tinha. E eu falei assim para elas: todas essas escolas aí são muito longe, muito longe. Eu vou deixar para outro dia. Aí elas responderam: não, fala onde você quer dar aula. Olha, eu não sabia o nome da escola, eu não sabia o nome da rua da escola, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu queria dar aula naquela escola porque era perto. E aí eu falei, eu queria dar aula lá em Barão Geraldo. Que rua? Eu falei, não sei. Qual é o nome da escola? Eu não sei. Mas é uma escola que fica perto de um hotel. Qual é o nome do hotel? Também não sei. Só sei que uma ficou falando, uma falava para a outra falava para a outra, e eu não sabia onde era. Conclusão: Deus me mandou a sala que eu queria. Eu fiquei trabalhando na escola que eu queria, e eu louvei a Deus, dei graças a Deus. Isso para falar disso aqui, para falar que Cristo. Peraí. Que Cristo ouve, né? Que nós temos poder até no pensamento. Até o nosso pensamento, muitas vezes, é uma oração, um pedido, e ele atende. Olha que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. Eu sou herdeira com Cristo. Nós somos filhos de um rei eterno, e somos co-herdeiros com Jesus Cristo. É outra coisa difícil que as pessoas não conseguem entender. Aqui em casa, quando falta alguma coisa, as meninas falam assim, e agora, mãe, o que a gente faz? Eu falo assim, vou falar com o rei, eu sou filha do rei, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, ele é rei, e ele pode todas as coisas. E aí elas brincam assim, se você é filha do rei, por que você pede e ele não atende? Eu falei assim, porque o rei também ensina. Ele ensina que a gente tem que saber usar o dinheiro. Então, como eu não sei, então ele está me educando. Aí, toda vez eu falo, eu sou filha do rei. Somos filhos de um rei, gente. Somos filhos do rei. Então, quando olhamos para Cristo, sabemos que somos
co-herdeiros com ele. Está lá em Romanos 8:15, que diz assim, ó, porque vocês não receberam espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só, a glória a ser revelada em nós. Então, tem glórias a ser revelada em nós. Amém? Eu pertenço também à geração eleita, real e sacerdotal. Todos nós sabemos disso, né? Pertencemos à geração eleita, real e sacerdotal. Está lá em Efésios 1:4, que diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E como é bom, né? Como é bom saber que ele nos escolheu. Ele nos escolheu até mesmo para esse tempo de dificuldade. E ele nos escolheu e não nos deixa só, não. Ele está conosco, ele nos ensina, ele nos une. Então, é muito bom saber que ele nos escolheu para pregar o evangelho, para ajudar as pessoas, para fazer a obra dele completa. Amém? Em 1 Pedro 2,9 também diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, somos propriedades exclusivas de Deus, somos de Deus, né? Amém? Também eu sou participante de um novo reino. Eu acho isso muito lindo. Como que eu posso ser participante de um novo reino? Eu sou participante porque tem um Deus que mora em mim, um Deus que habita em nós. Então, o que, que acontece? Por causa disso, nós somos participantes desse reino. Colossenses 1,13 diz assim, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou para esse reino, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esse Deus maravilhoso, ele reina em nós. Ele reina através de nós, das nossas vidas, do nosso agir, do nosso falar, quando estamos nele, quando a palavra dele está em nós. Eu sou justa, sou pacífica e alegre. Por quê? Porque Cristo me justificou, né? Mediante a sua morte e ressurreição. Deus fez de Jesus a oferta para os nossos pecados, para que pudéssemos fazer um intercâmbio divino e agora vestir o seu manto de justiça. Eu sou justa porque Jesus me justificou. E como ele me justificou, então eu tenho que andar em justiça, eu tenho que aprender a justiça, eu tenho que viver a justiça, porque Cristo me justificou. E não foi por, foi um preço alto, pronto, foi um preço bem alto, o sangue dele, né? Segundo Coríntios também diz assim, 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justiça de Deus.
também eu sou um em Cristo. Olha só, eu tenho que lembrar que sou um em Cristo. Somos um em Cristo, né? E essa é a parte que eu mais gosto, porque João fala lá na oração sacerdotal de Jesus. Ele diz assim, lá na oração, começando do versículo 10, João 17, versículo 10, ele diz assim: todas as minhas coisas são tuas. Tuas de quem? Do Pai. E as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. E eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Nós não somos do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha nós aí. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Então, somos um em Cristo. Eu sou um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Amém? Sou portadora da glória de Cristo. De que forma? Isaías 60, versículo 1 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Moisés, quando subia ao monte, ele voltava com o rosto brilhando, porque a glória do Senhor estava nele. Olha só. E aí, às vezes a gente pensa assim, mas Moisés é Moisés. Quem somos nós para ter a glória de Deus, para ser portadora da glória de Deus? Mas eu tenho certeza, não sei todas, mas eu vou falar de mim e aí vocês vão lembrar de vocês. Eu me lembro que há tempos atrás eu acreditava que só era de Deus quem usava calça comprida, não, saias longas, né? Eu acreditava que essa pessoa era santa, que essa pessoa, nossa, eu acreditava dessa forma, mas eu já era evangélica, mas eu usava calça comprida. Mas no fundo, eu achava que as pessoas reconheciam o crente pela roupa delas, né? Porque o povo falava assim: ah, aquela ali é crente. Aí eu não lembro nem onde eu estava. E aí uma pessoa chegou para mim, eu de calça comprida, né? E eu achei incrível, porque eu acreditava diferente. Eu estava de calça comprida, mas eu achava que a outra era mais santa que eu, porque eu usava saia. E a pessoa chegou para mim e disse assim: você é crente? Eu falei: eu sou. Por quê? Porque o seu rosto brilha. Nossa, eu saí de lá feliz da vida, porque eu nunca imaginei que alguém falaria esse tipo de coisa para mim. E eu ouvi isso, eu sei que muitas ouviram também, que eu já ouvi alguém falando sobre isso. Isaías continua, mas eu não vou ler agora não, tá bom? Outra parte que eu gosto muito, que a palavra de Deus fala, é que eu estou assentada
nas regiões celestiais com Cristo. Nós, né? Eu estou falando eu porque está falando eu, o título, tá? Precisamos ter um líder vitorioso e nós temos Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele é vitorioso. E nós temos ele como aquele que a gente vai imitar. Em Efésios 1:20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, olha, aqui está dizendo que ele é o cabeça. E também diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Também sou filha do Deus Todo-Poderoso. Sou filha, como eu acabei de falar agora há pouco. Porque hoje eu conheço Deus como Pai. Sou filha de um rei. Isso me torna uma pessoa, me torna uma sacerdotisa real. Sou amada pelo meu Pai, ele me protege, ele me ama, é o mais importante. E eu consigo sentir esse amor. E Apocalipse 21:7 diz assim: o que vencer dará estas coisas, e eu serei o Deus deles, e ele será o meu filho, ao que vencer. Nós estamos numa caminhada, né? Que temos que vencer. Mas Cristo já nos fez filhos, né? Filhos de Deus. E se a gente continuar essa caminhada, firmes, fortes, cheios de fé, quando chegar o dia do Senhor, ele nos dará como herança todas as coisas e seremos seus filhos, como já somos, né? Continuaremos sendo. Sou amada, eu já falei, né? Escrevi 2 vezes, sou amada. Aí tem João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já é um mandamento, já é uma coisa que está escrita. Eu sou amada. Eu sou amada pelo meu Pai. Sou portadora do reino. Em Lucas 17:20 diz assim: indagando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus já reina nas nossas vidas. Jesus já reina através das nossas vidas. Amém? Sou parceira de Deus em sua natureza divina e sobrenatural. Quando eu li isso, eu falei, peraí, como assim? É que temos uma nova natureza. E não a velha natureza pecaminosa com a qual nascemos. Precisamos assimilar bem isso, para que Satanás não nos engane e não nos convença de que somos os velhos pecadores de sempre. Fomos batizados
em uma nova natureza e com ela podemos levar uma vida sem pecado. Aqui também eu tenho uma lembrança. Eu me lembro que alguém me perguntou assim: você tem pecado? E eu só me lembrei que a Escritura diz assim, como que ela diz? Deixa eu lembrar aqui. Ela diz assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E lá fui logo dizendo, eu sou pecadora. E a pessoa chamou minha atenção. Como assim? Se você é de Cristo, você tem pecado? Você peca todos os dias? Aí eu fui entendendo. Eu sou de Cristo. Quem é de Cristo não vive pecando. E está lá em 1 Pedro 1,3, que ele ensina: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Então, nós já temos, né, essa natureza divina, essa natureza que tem que lembrar que eu sou de Cristo. Se eu sou de Cristo, eu não peco. Amém? Eu tenho a cidadania do céu. Quando aceitamos Jesus ou entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos cidadãos dos céus. Saímos da condição normal humana e somos transformados em filhos de Deus. Portanto, somos cidadãos do céu. Temos comunhão com Deus, com Jesus e com os santos ao nosso redor. Amém? Pois a nossa pátria está no céu, e onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Nós somos cidadãos dos céus, não somos desse mundo. Às vezes a gente fica assim, pensamos na volta de Cristo e pensamos assim, não, Deus, ainda não, ainda não. Eu escuto gente falar, eu não casei ainda. Eu escuto gente falar, eu não tenho filhos ainda. E esquece que são cidadãos do céu e não da terra. A palavra diz que coisas que a gente nunca viu, nunca ouviu, são as coisas que Deus tem para nós. Então, são coisas melhores do que da terra. Sou nova criatura e não uma criatura reformada. Por quê? Porque Deus, quando ele morreu, quando nós aceitamos ele nos transformou em uma nova criatura. Amém? Fui crucificada em Cristo. Conforme diz a carta de Gálatas 2:20, que diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso, não andamos mais em pecados nem pecando, mas sim pregando o evangelho, curando enfermos, vivendo e fazendo a vontade de Deus. Nós devemos fazer o mesmo, pregar o evangelho de Cristo o tempo todo. É isso que nós estamos aqui, é para isso que ele nos escolheu, para pregar o evangelho, para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Porque já estamos crucificados nele. Em Cristo somos reis e sacerdotes. Eu falei isso, parece que eu já falei isso.
nós somos reis e sacerdotes. Segundo Apocalipse 1:6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e a honra para todos sempre. Amém. Quando iremos reinar? No milênio, quando Jesus voltar, quando ele governar o mundo, aí se cumprirá em nós essa palavra. Seremos reis e sacerdotes. Somos, mas se cumprirá lá. Que glória, que maravilha! E que assim seja, que quando Jesus voltar, a gente possa estar com ele, reinando com ele, porque é assim que ele nos vê, é assim que ele nos fez sacerdotes, nos fez reis. Amém? Então, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Amém? Que cada um de nós possamos pensar quem nós somos em Cristo e agir conforme a vontade dele. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar hoje. Amém.